primeiro passo é agradecer aí ao presidente Leonardo e parabenizar já pela essa iniciativa, né? Que junto com o Damasceno e o doutor Alessandro dá uma panorâmica a respeito do que é que está se falando de reforma tributária, ouvir dos participantes da reunião, depois da apresentação inicial, as suas angústias, as suas sugestões, porque, na realidade, o que se sabe é que nas mesas da Câmara e do Senado há uma determinação de que esse assunto reforma tributária ele ande. Eu estive com um dos senadores daqui de Sergipe, que faz parte, ele também confirmou a mesma orientação, e houve uma reunião na UNEX com o deputado Efraim. Acredito que agora é a gente entender o que é que está se passando de pano de fundo nessa questão dessas propostas de reforma e tentarmos fazer um posicionamento da ABAD independente ou alinhado com o posicionamento da UNEX, que também está fazendo esse trabalho de análise da proposta de reforma tributária. É uma coisa que realmente preocupa a gente muito, porque o que a gente tem lido aí é que o que se procura é uma maneira de aumento de carga tributária, e principalmente aumento aonde não dá para aumentar, que é onde nós estamos, né? Na ponta da cadeia, no pequeno e médio varejo. Pelo menos é isso que eu tenho depreendido de todas as apresentações que eu tenho ouvido, é que de reforma tributária praticamente não se reforma nada, não se tributa as novas maneiras de comercialização. Hoje está aí esses marketplaces rodando solto, sem pagar imposto, sem nada. Qualquer um se pluga e começa a vender para o mundo todo, sem nenhum controle. E a gente, que é elo de ligação entre a indústria e o pequeno e médio varejo, a cada dia a suportar uma carga tributária maior. Mas essa é uma visão assim de leigo, e a palavra fica aí, a condução da reunião com o professor Damasceno, doutor Alessandro, e logo em seguida, quando entrarem, professor Barrizelli e João Henrique, lá da Actio. De minha parte, é agradecer a confiança e agradecer a presença de todos. Tudo bem. Você quer falar logo desse momento? Quer que eu comece? Olha, você que sabe. Quer conduzir? Pode seguir. Eu falo na sequência. Tá bom, então vamos lá. Nós procuramos sempre, quando fazemos esses encontros, analisar a situação do momento e as principais evoluções. O que nós temos, na verdade, em virtude desse período de parada de final de ano, eleição das mesas, das comissões no Congresso Nacional, é que algumas alterações já foram inseridas, principalmente se contextualiza os atores no Congresso Nacional. Seria muito bom se nós tivéssemos já com o assessor de Brasília, que acompanha lá, até que ele poderia dar esse panorama. Mas eu procurei, para que nós dessemos início à nossa conversação, fazer uma análise do que pode progredir e do que vai regredir. O resultado é que nós temos, tramitando no Congresso Nacional, no que diz respeito à reforma tributária, 3 PECs. O governo federal não apresentou absolutamente nenhuma PEC. O que o governo federal apresentou foi um PL, simplesmente para unificar o PIS e a COFINS com a criação da CBS, da Comissão da Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, nós temos 3 PECs. A PEC 110, tramitando no Senado Federal, é a mais antiga, e teve a redação do ex-deputado Rauli. Nós temos a PEC 45, que está também bem avançada na Câmara Federal, que era a menina dos olhos do ex-presidente da Câmara Federal, que é a PEC do deputado de São Paulo, Baleia Rossi.
E temos uma PEC do deputado do DEM, do Distrito Federal, que é a PEC 128. Dentro da PEC 128, que ela se encontra em início de tramitação e está ainda para análise de admissibilidade na Comissão de Legislação e Justiça, de Constituição e Justiça, melhor dizendo, ela tem um sonho do governo federal. Qual é esse sonho? É a criação de um imposto sobre movimentações financeiras, no estilo da antiga CPMF. Mas essa está em início de carreira. Notícias nos dão conta que o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, atual presidente da comissão mista, assumirá a relatoria da proposta, e a proposta que vai tramitar é a 110 no Senado Federal. A proposta 45, a PEC 45, que tem até uma razão política para nós analisarmos com certo cuidado, é porque, sendo do Baleia Rossi, candidato derrotado, de um lado, o opositor à atual administração da própria Câmara Federal, ela realmente ficará de lado. E é essa decisão dos dois presidentes do Senado e da Câmara Federal, que, em reunião com o senador Roberto Rocha, ele vai impulsionar a proposta número 110, a PEC 110 do Rauli. Eu, particularmente, sou mais achegado ao que contém essa PEC por ser mais completa, por ser mais avançada, e ela não atingiria somente os 5 tributos que estão na PEC 45, ela atingiria 9 tributos, chegando até mais, dependendo da análise. O problema nisso tudo é que nenhuma das PECs abraçam a proposta da CBS, porque o PIS e a COFINS estariam também englobados no novo imposto que seria criado com a reforma tributária. O senador Roberto Rocha declarou que pretende imediatamente concluir esse relatório, já que está amadurecido, apresentar esse relatório para que ele seja aprovado no Senado, do Senado iria imediatamente para a Câmara e voltaria ao Senado. Enquanto isso, a Câmara trabalharia somente do que diz respeito à reforma administrativa. Então, o Senado Federal trabalharia a reforma tributária, a Câmara trabalharia a reforma administrativa. Então, foi esse um consenso lá entre eles, conforme entrevista do senador Roberto Rocha. O deputado, deixa eu ver, Aguinaldo, atual relator na comissão mista, e era o relator da PEC 45 na Câmara Federal, e ele sempre diz que a comissão mista não tem previsão dentro da Constituição. A comissão mista é para fazer uma análise prévia. O seu relatório ele não teria força de avançar nos estágios de um processo legislativo, razão porque era só uma forma de se estudar para se aglutinar as PECs, então, em tramitação. Então, o próprio Aguinaldo disse que está pensando mesmo assim em entregar o relatório dele, mas que iria conversar com o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira para ver a conveniência ou não, mas que também não via razão tanto de já concluir dentro do prazo, que a previsão era até 31 de março, né, conforme ficou aprovado no final do ano, também já não teria mais essa vantagem toda. E na reunião da Conex, o deputado Efraim, vocês ouviram, os que participaram, disse que não era nem momento de se preocupar com a reforma tributária, porque antes ele dizia que nós tínhamos que trabalhar antes do relatório sair, porque era mais fácil inserir proposições no relatório. Na UNEX ele disse que não se preocupasse com nada agora, porque depois do relatório é que nós poderíamos trabalhar. Eu fico na ideia anterior, que nós temos que realmente nos prevenir. Eu pontuei neste fórum, no último encontro, o doutor Simone, que nós temos uma análise sobre, principalmente, o que diz respeito duas proposições que têm grande chance de avançar. A primeira proposição, ela está dentro do bojo como uma reforma, como
como uma proposta de alteração no bojo do texto da 110, que é a que vai caminhar, que é a proposta vindo da Concerfaz, ou seja, dos secretários de Fazenda, ou seja, dos governos estaduais, que é o Simplifica Já. O projeto do Simplifica Já acaba com diversos, não mexe nos tributos existentes, simplesmente modifica a legislação. As 27 legislações estaduais do ICMS passaria somente a ser uma lei federal, a tipo da Lei Candir, com força regulamentar. As leis municipais que criam em cada município mais de 500 legislações espalhadas pelo Brasil, também se consolidaria em uma só, mantendo o ISS com a nova legislação e desburocratizando. Em relação aos tributos federais, criar-se-ia a CBS e depois viria um projeto do governo federal criando um imposto sobre grandes fortunas, possivelmente sobre movimentação financeira, a extinção da contribuição social sobre o lucro e do IPI. Isso está no limbo, porque não veio ainda. Em se tratando de proposta concreta, nós temos a criação da CBS, a unificação da legislação do ICMS, a unificação da legislação do ISS, tudo isso iria para o bojo da 110. Preocupação é que a proposta da CBS ela acaba com a tributação cumulativa que hoje atinge as empresas do Simples Nacional e as empresas que estão tributadas pelo lucro presumido, aquela que aumenta a tributação em torno de mais de 10%, que vai para 12%, que é a proposta, então, inserida. Para as empresas que hoje estão no lucro real, que já pagam o PIS e a COFINS com a tributação de 9,65%, o aumento não seria tão grande. Então, os estudos nos levam a propor, e isso pode ser objeto de análise de todos nós para a elaboração de um documento uno, que a legislação hoje pertinente ao PIS e à COFINS para as empresas do lucro presumido seja aglutinada, criada a CBS, mas com o mesmo tratamento, o tratamento cumulativo. Para as empresas do lucro real, que estão na não cumulatividade, a CBS seria não cumulativa. Com cuidado na redação, porque a redação está dando como crédito o ICMS pago. E no ICMS pago, a União teria o poder de exigir que o fornecedor, aquele que vai aproveitar o crédito, exigisse do seu fornecedor a comprovação do recolhimento do tributo, uma coisa totalmente impossível. Então, essas pequenas nuances que nós precisamos analisar, e em preâmbulo é o que eu coloco para a discussão. Essa é a minha mensagem inicial. Toda essa questão, fica à vontade. Tá bom, obrigado, Juliano Damasceno. Bom, pessoal, tornar o mais objetivo o nosso bate-papo possível aqui, mas rememorando um pouquinho o que já aconteceu no Brasil nesses últimos, talvez, aí 20 e poucos anos, né? Acho que desde até um pouco mais, talvez, mas desde 94, da época do Fernando Henrique, na minha maneira de enxergar, o governo federal já tem realizado uma série de pequenas reformas tributárias ao longo deste período todo, né? Vide aí todas as alterações, principalmente relacionadas às contribuições, que não fazem parte do bolo da partilha da federação, né? E algumas outras que aconteceram, né? Em que pese que, quando houve a mudança do PIS e COFINS, pensando numa carga tributária efetiva, ela, no geral, foi favorável para o nosso setor, para o setor de atacado e distribuição. Em contrapartida, infelizmente, nós tivemos aí uma série de restrições aos créditos, né, de PIS e COFINS, e não só PIS e COFINS, a restrição ao crédito de ICMS nos mais diversos estados, e o que era para ser uma legislação bastante fácil e simples, de crédito e débito, acabou se tornando, de novo, aí um grande monstrengo, com dois tributos incidindo sobre a mesma base, além de tantos outros tributos que incidem sobre a mesma base no Brasil, né? E esse é um dos
dos problemas que a gente convive, né? Então, na minha maneira de enxergar, a gente tem uma grande oportunidade aqui de partir de duas grandes premissas, né, que por si só já ajudariam muito o nosso segmento, né? E é o que a gente vinha conversando com o Emerson Destro, né, o ex-presidente da BAD, e agora com o Leonardo e o Juliano, que é a questão de simplificação. Deixa eu te falar, você acha que esse prazo de no orçamento vai mudar? E então a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar, né, uma reforma tributária que parta aí de duas grandes premissas iniciais, que é a simplificação e a desburocratização. Então, eu acho que esse deveria ser o ponto de partida de qualquer análise nossa, de qualquer um dos projetos de lei, né, que caminhem, porque isso por si só já nos ajudaria em diversos sentidos, né? Mas, falando pontualmente de alguns itens que a gente considera críticos, e aí abro para ouvi-los no geral, né? E o João, principalmente, que é a ponta política aqui, que é fundamental. Mas eu diria o seguinte, olha, a primeira coisa que preocupa, de todas as discussões que nós tivemos, novamente, os conceitos que estão nas reformas, principalmente o conceito de insumo, né? A gente não pode voltar atrás com as mesmas discussões que a gente vem tendo sobre o PIS e COFINS, né? Criar um modelo que depois esse modelo gere uma série de exceções e a gente não tem uma garantia plena à utilização do crédito. Então, a nossa atividade aqui é uma atividade de prestação de serviço, né? A gente faz uma prestação de serviço para a cadeia de abastecimento e o setor de atacado e distribuição não deveria ser onerado neste sentido, né? Com uma carga tributária, ou seja, tudo que nós temos de insumo dentro do nosso negócio deveria servir de crédito para que a gente pudesse, né, tomar aqui, apurar o imposto a pagar. Então, acho que esse é um primeiro cuidado, porque senão a nossa própria base de cálculo da tributação, seja o CBS, seja o IBS, seja o que vier, ela pode aumentar só nesta questão do conceito de insumo, né? Então, aqui acho que é um primeiro cuidado. O segundo cuidado, a gente teve já diversas vezes, acho que como alguns de vocês, né, com o Raul, com o Bernard Api e também agora recentemente com a Vanessa, né, que é do governo e que tem feito a defesa aí do projeto de reforma tributária encaminhado pelo governo. Mas acho que a segunda grande preocupação que o Juliano colocou bem é a questão do aumento de carga, né? Então, eu sinceramente não consigo identificar que não haverá aumento de carga do jeito que o projeto está estabelecido, né? O que os projetos estão estabelecidos. E aí o que gera mais dúvida e que a gente tem que, de fato, brigar nesse sentido é a própria situação que o Brasil vive, né? O João pode me ajudar, mas acho que todo o ganho da reforma da Previdência praticamente foi embora em 2020, né? A situação das contas públicas é o que preocupa, no geral, tanto investidores estrangeiros quanto as grandes instituições dentro do Brasil, para que a gente não se afogue de novo numa crise, né, e o Brasil consiga respeitar o teto de gastos e assim poder ter crescimento. Então, eu acho que o aumento de carga aqui é uma trava fundamental que a gente tem que ter nas nossas considerações, no nosso projeto, e é o segundo ponto que eu destacaria como preocupação. Tá? Terceiro ponto é a própria transição, né, o prazo de transição da reforma, né? Ou seja, em sendo aprovada a reforma, como é que nós vamos conviver na prática com dois sistemas, né? Então, talvez esse ponto não tenha sido muito detalhado e abordado, mas, quer dizer, uma transição de 10 anos, a gente tem obrigações acessórias de um modelo, a gente tem no meio do caminho a constituição de uma autoridade fiscal nova, então eu acho que esse também é um ponto preocupante, senão nós vamos ter mais contadores, mais pessoas na área fiscal, mais gente trabalhando
para poder honrar aqui esse período de transição. E o último destaque, para a gente poder ouvir o João e o Nelson, é o próprio incentivo fiscal, né? Eu acho que essa é uma preocupação do setor como um todo. A ABAD já discutiu esse ponto e está sensível a essa necessidade. A gente sabe que a grande maioria do setor, onde há incentivo fiscal, repassa esse ganho para o preço do produto, né? Então, não é um ganho que normalmente vai para o empresário, e é uma questão de competitividade, às vezes até de sobrevivência. Então, eu acho que esse é o quarto ponto de cuidado. Então, resumindo, eu acho que a base de cálculo dos novos tributos constantes da reforma, principalmente conceito de insumo, alíquota, né? Cuidado com o aumento de carga tributária efetivo, que é uma preocupação, ou a transição é outro ponto que eu destacaria, e, por fim, a questão do incentivo fiscal, que interessa a todos nós. É isso, né? E aí, politicamente, né, João, levantando a bola para você aí que está quietinho, nós queremos saber se realmente, como é que está o cenário político, né? Se a reforma tributária de fato vai acontecer, ou as manifestações dos senadores, né, e dos deputados é mais no sentido de dar uma esperança de que, né, ela continua viva, até porque faz parte do trabalho do Congresso Nacional, mas que, no fundo, não tem chance de acontecer, o que vai vir depois da reforma administrativa. Então, se você puder nos ajudar a entender o cenário político. Bem, só um minutinho. Obrigado aí. Só um minutinho, João, só um minutinho, por favor. Eu pergunto ao João e ao professor Nelson Barrizera se tem algum material a expor, algum slide, aí eu colocaria como corrócio, se é só colocações verbais. Professor Nelson, professor João. Não, a minha parte é só verbal. Ok, vai já. Professor Nelson. Bem, eu tenho uma apresentação que eu fiz para o pessoal da UNEX e posso passar rapidamente alguns quadros dessa apresentação. Muito bem. Então, logo após a fala do João, aí eu passo a palavra para o senhor e nomeio co-host, tá bom? Mesmo porque eu já estou atrasado. Eu estava numa reunião de conselho, então devia ter entrado antes, mas peço desculpas. Não, tá. Bem, não há de quê. Eu peço desculpa porque eu estava numa outra reunião da própria UNEX aí e não pude. Mas deixa eu te falar, o momento político hoje, ele está o seguinte: o governo apresentou forças para colocar o presidente das duas casas, certo? Mostrou que tem voto desde que cumpra o papel dele. Quer dizer, eu não sei quais são os acordos que fizeram, mas tem algumas coisas que ele vai precisar entregar. E eu acredito que nós vamos trabalhar no cenário positivo se ele entregar para os gestores que eles fizeram o acordo da política, certo? Eu acho que a pauta econômica ela vai para frente, ela vai muito rapidamente. Nós tivemos um episódio que deve ter atrasado algum passo dentro desse processo semana passada, na questão da prisão do deputado, que eles tiveram que tomar uma decisão e atrasa o processo. Mas, tirando isso, por exemplo, essa semana eles já estão definindo a semana das apresentações de emenda e já vão aprovar o orçamento desse ano até o dia 30 de março. Quer dizer, isso já é uma coisa que significa, que mostra que já tem uma pauta interessante para isso. Outra coisa interessante que a gente tem que ver da pauta econômica é que a PEC emergencial, que já está na pauta do Senado de quinta-feira, e o presidente da Câmara já está falando que ela até o dia 15 de março também vai estar na pauta, se tiver acordo, ela também vai estar na pauta da Câmara. Isso também é preocupante, eu acho que o setor tem que olhar, porque a partir do momento que ele cria gatilhos para corte de subsídio, de salário, de contratação, de tudo isso, tem que olhar qual é o impacto desse processo para o setor. Quanto à reforma tributária, que é o principal item da pauta, os detalhes todo mundo já conhece, as ideias do API, as ideias do Raul, principalmente as pessoas não falam, mas a ideia dos secretários de Fazenda,
que hoje são os maiores interessados na reforma e quem faz a maior parte da pressão política para isso acontecer, perfeito? É que ela está aí. Então é o seguinte, hoje, essa semana é uma semana onde as pessoas que estavam com isso na relatoria, o Roberto Rocha e o Aguinaldo, tá certo? Estão conversando. Hoje eu conversei com a assessoria de todos os dois já falam que estão sentando com o governo para acertar o relatório. Então, eu acredito também que assim que você já tiver uma sinalização da PEC emergencial votada, a organização da Comissão de Constituição e Justiça já colocando para fazer o debate da reforma administrativa, a reforma tributária vai para a pauta, tá certo? E aí a gente precisa entender que a reforma tributária são 4 reformas diferentes, em tempos diferentes. A primeira é a reforma que precisa de uma PEC, que precisa mudar a Constituição. Qual é a que precisa mudar a Constituição hoje no atual cenário? É a reforma sobre consumo, tá certo? Então, o CBS que o governo colocou, isso tudo, na minha opinião, foi um bode na sala enquanto estava se discutindo a PEC, que é esse processo. Saiu da PEC, você vai ter que colocar a norma que regulamenta as normas gerais da Constituição. Você vai ter que colocar um projeto de lei complementar, que é onde vai vir os detalhamentos, a transição, as alíquotas, qual é o processo que vai estar dentro disso. Logo em seguida, você vai ter mais 3 reformas que já estão prontas e que todo mundo fala que daqui para o final do ano eles querem votar ela, que é a reforma sobre a renda, a reforma sobre o patrimônio e a reforma sobre a folha de pagamento. Então, que isso tudo, eles acreditam que você pode fazer por lei complementar, que é diferente de uma PEC. Então, eu acho que é muito importante ter esse time de que é cada um deles, quando vem, e o que está incluído dentro desses, cada um desses aspectos, porque eu acredito que hoje existe um conjunto de vetores, de necessidades, tá certo? Principalmente dos gestores públicos, para fazer esta reforma. E eu dificilmente acho que vai ter problema que impeçam essas reformas esse ano. Bem, eu acho que a conjuntura um pouco mais é dentro desse aspecto que eu poderia colocar. Não sei se alguém tem alguma pergunta que eu poderia acrescentar aí. Presidente, doutor João, Damasceno, com a sua permissão, com a permissão do presidente da mesa, o Juliano, e também do Nelson, que está aguardando para falar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o João Henrique, né? Acho que as colocações do Alessandro resumiram bem os 4 pontos que nos preocupam bastante e acho que dos principais dele é a questão do aumento de imposto, e nesse sentido havia uma conversa de votar a reforma administrativa antes para tentar ajustar o orçamento da União, porque pelo estudo que foi apresentado pela FIA, nos últimos 20 anos a gente dobrou a carga tributária do povo brasileiro, do assalariado, até 2 salários mínimos. Então, em 20 anos, quem ganha até 2 salários mínimos está pagando o dobro de imposto que pagava. Então, ninguém suporta mais aumento de carga tributária. E pela colocação do Alessandro e da maioria, existe aí e a apresentação do professor Nelson vai deixar claro isso, uma forte tendência de aumento de imposto. Então, você que está aí direto na fonte, existe uma preocupação do governo em reduzir o custo Brasil, fazer a reforma tributária antes da reforma administrativa, antes da reforma tributária, para que não cogite esse aumento de imposto? Era essa a minha colocação para aproveitar a sua introdução aí. Eu venho provocando vocês há muito tempo quanto à reforma administrativa. Tá legal. O que vocês querem? Reduzir salário não pode, a Constituição não deixa. Tá certo? É uma causa pétrea desse processo. Então é o seguinte, o que está se propondo é cortar benefícios e ir diminuindo os benefícios ao longo dos anos. Tá certo? Reforma administrativa é falar o seguinte, qual é o setor
o setor empresarial hoje, o que eu quero reduzir no Estado? O que o Estado tem da minha empresa que não precisa fazer? Qual é a proposta do setor? Vocês têm? Qual é a proposta de redução? Sem redução de salário. Tá certo? Que redução de salário é uma coisa que esquece que não vai se fazer, a não ser que você tenha inflação e eles não vão dando a reposição. Tá certo? Pode reduzir a quantidade de gente? Beleza. Qual o serviço que a gente não vai querer? Qual o serviço que não precisa o Estado me fazer? Essa é a pergunta que eu faço. Então, o que eu acho, e o discurso que tem hoje das pessoas que querem a reforma tributária, tá certo? Eles falam o seguinte, ó, nós vamos fazer um discurso que é o seguinte, nós vamos definir a alíquota lá na frente. A alíquota ela vai ser feita conforme o tamanho do Estado. Se ela vai crescer ou diminuir, vai ser em cima da pressão que você vai fazer. Eu tenho que fazer a reforma administrativa, a tributária, implementar ela e ir fazendo a reforma administrativa ao longo do tempo, tá certo? Porque o Simone falou perfeitamente, o discurso hoje e a necessidade, que é o seguinte, quem sempre foi que impediu a reforma tributária? Foram os governadores. Quem que é a reforma tributária agora? É os governadores. Por que eles querem? Porque eles estão na mão dos auditores. Como é que eu saio da mão dos auditores? Primeiro, eu tenho que diminuir a quantidade de alíquota. Segundo, eu tenho que simplificar a forma de arrecadar. Terceiro, eu tenho que diminuir a judicialização desse processo. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Está certo? De diminuir os trabalhos acessórios tributários dentro das empresas. Esse é o discurso que eles estão fazendo para a sociedade. E essa é a forma que eles estão falando. Por isso que eu estou te falando o seguinte, tu tem que vir primeiro? Tá. O que o setor quer da reforma administrativa? Qual é a sugestão que o setor tem para a reforma administrativa sem ser corte de salário? Tá certo? Para mim cortar salário, eu tenho que cortar gente. Qual o serviço que eu não vou querer do Estado para isso? Nós temos solução para isso? Nós temos proposta para isso? Tá certo? Então, por isso que eu falo o seguinte, isso não depende uma coisa da outra. Posso fazer um comentário? Claro. João, eu acho que não precisa cortar salário de ninguém. Eu fui assessor do ministro do Planejamento no governo Itamar Franco. E o meu papel nesse trabalho com o ministro do Planejamento era justamente diminuir o tamanho do Estado. E nós tínhamos um projeto absolutamente viável, que não mexia com ninguém. Basta você, em primeiro lugar, eliminar os cargos que estão em comissão. É isso, eu acho absurdo isso. Só para te falar, desculpa. O que você acha? O indivíduo ele tem 2 cargos, 3 cargos, ele recebe de 3 lugares diferentes. E não olha só, nenhum dos 3. Eu vou falar só uma coisa. Isso aí é discurso de funcionário público, sabe por quê? Olha só, o que eu quero colocar para você, um absurdo que eles fazem hoje. Um técnico da Receita ganha R$30 mil. O cara de comissão pública, que era o cara da iniciativa privada, especialista para isso, vai receber 13. É um absurdo isso. O que eu quero colocar é o seguinte, o cargo comissionado é você trazer a pessoa experiente do setor de fora para fazer a crítica e não para dar para o funcionário público. Essa é uma distorção que é muito grande. Tá certo? As pessoas pensantes para fazer a gestão tinham que vir de fora. Essa é a minha discordância. Mas, de qualquer modo, hoje você tem funcionários públicos que pertencem a um setor e são comissionados para outro setor. Mantém o salário de onde eles vieram e tem mais um salário para onde eles foram. Isso daí você pode reduzir bastante, colocando o indivíduo onde ele estava originalmente, ok? Redistribui o trabalho, ok? Tem um segundo mais fácil, que é o seguinte, quem se aposenta não é reposto. Todo mundo que se aposenta não repõe. E aí o serviço que ele tinha que fazer, como é que faz? Você redistribui, simplesmente. Porque hoje você tem 12 milhões de funcionários públicos. Não é possível que tenha trabalho para 12 milhões ao mesmo tempo. E outro fato muito importante, João, que eu acho que a gente não leva em consideração, é que, nesse momento, o modelo que nós temos de tributação faz com que tudo vá para o governo federal e depois o governo federal redistribui para estados e municípios, okay? Principalmente para os municípios. O município é responsável por saúde, é responsável por educação
e ele recebe um quinhão daquilo que foi para o governo federal. Isso daí é uma besteira. Você tem um monte de gente. Veja quantas pessoas você tem para fazer toda esta arrecadação extremamente complexa, para eles colocarem tudo no centro do governo e depois redistribuírem para os municípios. É um absurdo uma coisa dessas. O próprio Paulo Guedes, né, professor? O próprio Paulo Guedes diz que o Brasil trabalha para Brasília, quer dizer... Mas é isso aí, é verdade. Então, o que acontece? A questão fundamental é que a nossa federação, a nossa Constituição é federativa. A nossa Constituição... Estou preocupado com o horário. Então, eu acredito que a gente já tem um tema até se o nosso anfitrião aprovar de uma nova live, que é reforma administrativa. Mas eu assisti a palestra do senhor na UNEX e não queria perder essa oportunidade, que eu sei que o senhor não vai conseguir mostrar tudo, mas para o grupo que está aqui, alguns slides, algumas colocações daquilo que o senhor fez na UNEX, para que a gente não saia desse foco que é muito importante, que eu sei que a gente não vai conseguir concluir. Eu já vi as colocações de Damasceno, de João Henrique e de Alessandro, mas seria muito importante a gente ouvir do senhor uma parte daquele material que o senhor apresentou da UNEX, que vai clarear muito para o grupo da gente, e eu acho que a gente já tem um tema, se o anfitrião aceitar, para um próximo debate, que seria o tamanho do Estado, que o que vocês estão colocando aí é perfeito. Não tem reforma enquanto você não definir qual é o tamanho do gasto, né? Então, só me desculpe, só por causa do problema do horário, eu estou nessa incumbência hoje de ficar como presidente da mesa. Então, a palavra com o professor Nelson Barrizella, não é isso, Juliano? Ele apresenta... Professor, eu já o nomeei, o senhor pode entrar no sistema e colocar seus slides. Ok. Está visível o material? Tá, sim. Tá, ok. Bem, eu vou passar algumas coisas aqui rapidamente, porque esse material tem 30 slides e não precisamos olhar todos, absolutamente. Aqui tem uma lista das entidades da UNEX, que é para quem nós fizemos este material, né? Entre as quais está a ABAD. O cenário que fez com que nós entrássemos nisto foi esse cenário no qual hoje existem 92 tributos, de um total de 93 previstos na Constituição, uma vez que, na verdade, previstos são apenas 12 impostos. O resto são contribuições, fundos e taxas espalhadas pela economia. Pois não? Mas desses 92 tributos, aliás, originalmente estavam previstos 13 ou 93, que é o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado. Tá certo? Então, o resultado, o objetivo, a encomenda que nós recebemos foi, por gentileza, olhem o que vai acontecer na reforma tributária e nós, entidades da UNEX, não podemos aceitar aumento de carga no Brasil, porque a carga já está extremamente excessiva. Então, o que nós tínhamos na época quando isso foi feito? Esse projeto foi montado em novembro de 2019. Né? Nós tínhamos a PEC 45, tínhamos a PEC 110, tínhamos o projeto do CONFAS e tínhamos o Simplifica Já. O Simplifica Já, ele, logo de cara, ele acabou caindo, porque era uma proposta mais ou menos inviável. O projeto do CONFAS ainda vem sendo discutido, e as PECs 45 e 110, vocês conhecem o que está acontecendo com elas, né? Lá em 18 de novembro de 2019, saiu essa notícia de que o governo iria enviar uma proposta de reforma com um imposto sobre consumo.
o que o governo dizia na época é que ele faria um imposto unificando o PIS e o COFINS, e mais 3 mudanças, que depois nós ficamos sabendo quais eram essas mudanças, né? Foi a unificação do PIS e o COFINS, uma mudança que seria feita no IPI, o imposto de renda, um aumento da faixa de isenção e criação de novos alíquotas para a pessoa jurídica, provavelmente eliminando-se a carga zero no caso de dividendos e a desoneração da folha de salário. O compromisso do governo era manter a carga fiscal em 35% do PIB. Né? Então, nosso trabalho foi fazer uma avaliação do que estava acontecendo no mercado. Entre o final de fevereiro e o início de julho, as propostas não apareceram, não vieram. O Brasil parou por causa do problema do Covid, né? E, finalmente, no dia 21 de julho, o ministro da Economia apresentou um projeto de lei chamado CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços, com alíquota de 12% para substituir o PIS/COFINS. É muito interessante que o governo não fez nada relacionado com uma mudança na Constituição, porque isso exigiria 2/3 do Congresso, apresentou um projeto de lei, que é um projeto de lei que pode ser aprovado com maioria simples. Né? Então, o que ele propôs foi substituir o PIS, PASEP e o COFINS, que tem alíquotas diferentes, tem formas diferentes de cobrar, por uma alíquota única de 12%. Atualmente, o imposto ele é calculado sobre o faturamento bruto e o objetivo deles era tirar isto e fazer o imposto, cobrar os 12% do faturamento líquido. Né? A CBS, eu acho que vocês conhecem, é dispensável desenvolver todos estes detalhes, etc. O que chamou muito a atenção da CBS é que o ministro da Economia, por diversas vezes, ele dizia: vamos fazer mudanças sem aumento de carga tributária. Eu sempre imaginava o seguinte: no ano passado, 2019, nós teríamos um déficit público acima de 100 bilhões de reais. E ele efetivamente passou, foi para 127 bilhões de reais. Para este ano, para 2020, estava previsto um déficit público de 130 bilhões de reais, que já era um escândalo para o Brasil ter um déficit público de 130 bilhões de reais. O que aconteceu em 2020? Nós fechamos o ano com um déficit público de 724 bilhões de reais. Isto sem contar o custo de juros, que caiu bastante, porque o Banco Central diminuiu a taxa primária de juros, e, portanto, o juros do governo caiu bastante, mas esse caiu bastante, eleva o PIB, o déficit nominal, para acima de 1 trilhão de reais. Então, a pergunta fica o seguinte: de onde o governo vai tirar dinheiro para cobrir o déficit primário, mais a taxa de juros, de um déficit nominal de 1 trilhão de reais, ou um pouco mais do que 1 trilhão de reais? A gente sabe que o presidente, ele de vez em quando fala algumas coisas que não caem muito bem, né? Não são politicamente muito adequadas. Mas uma coisa que ele disse, ele tem a mais absoluta razão, é que o Brasil está quebrado. E, efetivamente, o Brasil está quebrado. Então, eu fico pensando, como é que vai se fazer aumento de carga tributária
mantidas as demais situações tais como nós temos hoje. Isto é, sem nenhum pacto federativo, sem que se observe o que a Constituição define em relação às responsabilidades dos diversos entes governamentais, sejam eles o governo federal, o governo estadual e governo municipal, e, portanto, sem aumentar a carga tributária. Essa conta não bate, e não bate em lugar nenhum. E nós vimos que o primeiro modelo que o governo apresentou foi esse aqui. Isso é um exemplo de transparência da carga tributária. Esse é um exemplo que está no site do Ministério da Economia, no qual o governo mostrava como um aumento de carga no PIS/COFINS não traria nenhum aumento de carga tributária total. E ele usou como exemplo a produção de um parafuso, com uma porca que custa R$1, o exemplo de um pneu que custa R$110 e o exemplo de um automóvel que custa R$20 mil. Ocorre que todos esses modelos que estão aqui são simplesmente cumulativos, isto é, são modelos aonde quando os produtos entram, teria um crédito de 12%, e quando os produtos saem, teria um débito de 12%. Portanto, os 12% seriam só incidentes sobre a diferença entre entrada e saída, e assim mesmo com uma mudança sobre a base de cálculo do imposto. Então, vamos dizer o seguinte, se esse imposto, em vez de ser 12, ele fosse 10,5, 10,8, nós teríamos um resultado absolutamente idêntico ao de hoje. Porém, isto só vale para empresas que estão no sistema cumulativo. Empresas que não estão no sistema cumulativo, elas teriam um aumento de carga extremamente elevado. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a olhar caso a caso nesse trabalho. Nós pegamos os quinais principais das empresas de cada setor que está na UNEX. Olhamos o número de empresas com CNPJs ativos de agosto a setembro, não consigo ler, de 2020. O regime tributário ao qual essas empresas estavam sujeitas. O cálculo do impacto das alíquotas do PIS/COFINS por tipo de regime. E o cálculo do impacto da alíquota única de CBS por tipo de regime. Então, o trabalho que nós fizemos mostrou o seguinte. Pegamos, por exemplo, numa primeira etapa, um caso onde a empresa tem um faturamento de R$1.000, o valor final do bem na nota é R$1.000. Atualmente, com o PIS/PASEP, o COFINS, o PIS/PASEP e o COFINS, no regime monofásico, a empresa iria pagar 3,65 ou 36,50. Com o regime no sistema CBS, ela iria para 12%, então ela pagaria R$120. Um aumento, portanto, efetivo de carga tributária de 228,8%. No caso do regime cumulativo, nós teríamos, então, uma situação como aquela que o ministro mostrou nos seus considerandos para justificar a CBS. Ela entra com uma carga de 9,25, e de 9,25 sobre aquela última etapa da operação, ela paga 12% sobre o lucro obtido, e o aumento, nesse caso, existe, mas é de 22,9%. Claro que 22,9% é um número alto, mas pior é 228,8%. Então, nós fizemos um cálculo de o total das empresas, o tipo de regime. No caso do Simples, não haveria mudança, aquelas que estavam no lucro presumido e as que estavam no lucro real. Calculamos isto
empresa por tipo de empresa por empresa, faturamento bruto das empresas, aumento de arrecadação, supondo uma alíquota de 12%, e supondo as questões relacionadas com o modelo que a empresa estava optando. Então, o que apareceu? Apareceu que, para um faturamento bruto de cada grupo de empresas, nós teríamos um aumento de carga tributária de 46,4 bilhões de reais, sendo que 70% mais ou menos desta carga total viriam daquelas empresas que hoje estão no regime não cumulativo. E aí, quando esses assuntos começaram a correr, o Ministério da Fazenda começou a lançar notas explicativas, tá certo? E numa dessas notas, quando perguntaram para o ministro Guedes o que vai acontecer com as empresas, com esse aumento eventual de carga, o que ele disse? Se os nossos cálculos de 12 aumentarem a tributação, nós vamos reduzir a alíquota que nós estávamos imaginando. E se for possível, por algum erro nosso, baixar para 10, 9, 8, é o que nós queremos, né? E, finalmente, né, ele disse que, uma vez que todos os cálculos que eles fizeram não eram absolutamente precisos, né, e o ministro desaconselhou os setores a calcularem os efeitos em suas empresas. Então, ficou claro para nós que a CBS ela apareceu assim, aparentemente do nada, e ficou claro também que ela estava gradativamente se desidratando. Um outro trabalho feito por colegas nossos, né, mostrou que a única razão para ter 12% de CBS era porque o governo queria manter os 55 bilhões em isenções fiscais. Então, é preciso combinar com os empresários que querem reduzir impostos e assim por diante, essa questão dos incentivos. Se os incentivos continuam ou não continuam, né? E, finalmente, um dos assuntos que mais tem circulado hoje em dia, eu assisti pelo menos umas 15 a 20 horas de discussões de entidades de classe sobre reforma tributária. E fiquei absolutamente surpreso com presidentes de algumas entidades muito grandes defendendo a volta da CPMF. Não com este nome, logicamente, porque hoje em dia esse nome seria muito ruim, mas com um nome mais sofisticado, mais voltado para impostos sobre transações eletrônicas, alguma coisa assim. E aí eu fui dar uma olhadinha para ver realmente quem é que tem esses impostos. E cheguei à conclusão seguinte: quem cobra esses impostos são países do tipo Argentina, Bolívia, Colômbia, Honduras e Hungria. Quem cobra com o objetivo de fiscalizar? Peru, República Dominicana. Quem cobra com o objetivo de arrecadar é a Venezuela. Quem cobra para desestimular a informalidade é o México, o Paquistão e o Sri Lanka. E o Brasil está entre os países que cobrou e desistiram de cobrar. Então, como a gente percebe com clareza, não tem país desenvolvido que cobre esse tipo de imposto. Por que esse tipo de imposto ele é altamente atrativo? Porque ele é praticamente insonegável, enquanto todos estão bancarizados, ele é muito fácil de cobrar. Agora, com o PIS, ele aparece no caixa do governo na hora em que ele é recolhido, e, adicionalmente a isso, não precisa de fiscalização. Tá certo? Então, ele é altamente atrativo, principalmente para quem está no poder, principalmente para o governo, que tem esses problemas que eu citei anteriormente. Tem aí em cima das suas costas R$1 bilhão que eles precisam achar
como vão escapar desta, na verdade, né? Então, eu imagino hoje, e fiz essa conclusão para o pessoal do grupo da UNEX, que provavelmente o que vai acabar saindo é alguma coisa parecida com a PEC 110. Certo? Eu acho que a PEC 45 não tem muita possibilidade de sobreviver. Então, provavelmente, ou a PEC 110, ou o governo vai realmente se concentrar nos impostos federais, e aí, com os impostos federais apenas, ele vai ter tremendas dificuldades para poder encontrar formas para escapar dos déficits que estão envolvidos atualmente. Na minha opinião, isso agora é uma opinião pessoal, tá certo? Eu acho que nós devíamos começar, sem dúvida alguma, pelo Pacto Federativo. Por quê? Porque o Pacto Federativo vai dizer quem é responsável por o quê, e isto permite fazer uma reforma administrativa proporcional àquilo que nós efetivamente precisamos para um pacto federativo. Feita a reforma administrativa, nós iríamos ver quanto nós precisamos de dinheiro para cobrir o pacto federativo e a reforma administrativa. Discutir reforma tributária num ambiente como esse que nós vivemos, dificilmente nós vamos chegar a questões inteligentes, a formas inteligentes de resolver esse problema. E não podemos esquecer que esse governo tem só 2 anos pela frente. Daqui 2 anos ele vai tentar a reeleição e talvez depois, numa reeleição, ele volte a esse assunto. Mas 2 anos vai ser um tempo relativamente pequeno. Eu, por coincidências dessas que acontecem de vez em quando, eu acabei descobrindo, ou fiquei sabendo que um dos meus amigos de grande tempo, de muito tempo, é um dos assessores agora do ministro do Senado, do presidente do Senado. E numa conversa de um café com ele há 10 dias atrás, ele me disse, olha, se tiver alguma coisa de reforma administrativa, vai ser lá perto do final do ano, porque tem muita coisa antes disso para se resolver. Falei, mas foi o presidente do Senado que te disse isso? Ele disse, não foi o presidente do Senado. É o que eu estou ouvindo em Brasília. O pessoal está disposto a conversar, mas lá para setembro, outubro, talvez. Então, é nessa situação que nós estamos hoje. Nós paramos de fazer cálculos porque nós não sabemos sobre o que fazer cálculos e o que calcular. E o nosso compromisso com a UNEX é, tão logo a gente tenha mais luz sobre todos esses problemas, nós vamos voltar a analisar para poder repassar para os empresários interessados no assunto como uma possível reforma tributária vai influenciar as empresas dos associados da UNEX. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Professor e os demais, obrigado pelas apresentações. E agora deixaríamos um tempo livre aí para questionamentos, tentar ser bastante objetivo. Professor Damasceno, nós temos até que horário? São 17h15 quase. Até que horário nós vamos seguir? E vamos para os questionamentos. Eu acredito que começando aí pelo professor Damasceno, a gente dá um bom encaminhamento. Muito bem, presidente Juliano. O tempo, já que eu sabia da importância do encontro e dos que hoje estão conosco, então nós deixamos o tempo livre enquanto corais estivermos. Ficamos com 24 horas de programa no ar. Professor Barrizelli, parabéns pelo estudo, pela apresentação. Isso veio ao encontro do que eu fiz no preâmbulo, minhas palavras do preâmbulo, e também as palavras
ao longo desse fórum que começou em abril do ano passado e tem caminhado, sempre discutindo o assunto de interesse do setor atacadista distribuidor. Numa entrevista recente, o senador Roberto Rocha informou realmente que a PEC que eles iriam dar preferência era a 110, eu falei agora já nesse encontro, era a 110, e tem até uma razão política, né? Porque a 45 do Baleia Rossi foi quem concorreu e quem perdeu. Então, seria a 110, ela é mais abrangente, ela teve início em 2004, nós estamos com 16 anos de discussão, vai para 17 anos de discussão essa PEC. Agora, o senhor falou na CBS e que ela está sendo deixada de lado e não tinha uma razão dela ter vindo. Eu quero até dizer para o senhor que tem uma razão e muito forte. O governo perdeu do Supremo Tribunal Federal uma grande fatia do PIS e da COFINS quando foi decretada a inconstitucionalidade da inserção do ICMS da base de cálculo dessas duas legislações. E a ministra Cabelucci vem segurando o embargo declaratório há muito tempo para ver se ele chegava a um denominador comum via política para suprir essa perda de receita. E como isso não saiu, o tempo passou e o embargo declaratório não segurou os demais juízos espalhados pelo Brasil, as empresas começaram a compensar esse valor, então caiu uma importância muito grande. Para você ter ideia, isso representa em torno de 1,2% do faturamento bruto de cada empresa. É a diferença que tem em termos de tributação, em termos percentuais. Então, a razão dele ter corrido com esse processo, que é uma não lei... pode, eu estou participando. É uma lei que não exige PEC, então esse 3887 de 2020, que cria a CBS, eu acho que vai caminhar paralelo para suprir essa lacuna aí. Quando nós estávamos comentando, e veio exatamente ao encontro do que o senhor citou, é que essa CBS ela poderia vir, sim, porque transforma dois tributos em um só, enquanto a reforma não vem, com a alíquota mais baixa. Se nós estamos hoje em 9,25%, ela fica em torno de 10%, mas somente para as empresas que estão no lucro real. As empresas que estão no lucro presumido continuem também uma CBS com o mesmo tratamento de valor fixo, né, em torno dos mesmos percentuais que nós temos, que é 2 e 1, 2 pontos, acho que é 3,65, né? 3,65, né? 3,65. Então seria nesse sentido. Eu sei que o ministro, o senador, disse que ele mesmo já vai aprontar o relatório, que já vão esquecer o relatório da comissão mista, já vão esquecer o relatório, e que todo o material estará sendo aprovado até outubro, passando nas duas casas. Isso em termos da reforma 110. Nós temos ainda tramitando, que todo mundo silencia, a proposta PEC 128, né, que lá dentro está exatamente a proposta de criação da CPMF, que tanto o governo deseja. E quanto a 110, tem uma proposta do Concefaz, né, da Concefaz, que é exatamente aquele, mais ou menos do bojo do Simplifica Já, está dentro da PEC 110. Então já está lá como uma emenda na 110 que foi apresentada. Então, tudo que tem para correr é dentro da 110. Eu acho que esse estudo que o senhor apresentou serve de muito embasamento para que todas as entidades possam tomar uma providência. Porém, eu queria fechar minha fala dizendo o seguinte: se discursa muito, se pesquisa muito, se fala muito, mas eu sou favorável a que nós hajamos, que essas ideias passem para o papel. Essas ideias, elas sejam... Por exemplo, nós estamos lá com a proposta 110, diversas propostas de diversos deputados para diversos segmentos menos significativos do que o setor atacadista, e não temos uma proposta materializada lá. Nós temos preocupação e cadê o material? Dizer assim, não, nós precisamos disso. Então, para nós dizermos que precisamos disso, precisamos dizer, nós precisamos disso, está aqui, nós queremos desta forma. E entreguemos o documento a quem de direito para que possa tramitar. Então, esse trabalho da UNEC, que o senhor tem mostrado aí, eu acho que é um ponto muito importante como fator de significação para as propostas concretas em termos de modificação no que está tramitando. Eu parabenizo o Vossa Excelência, parabenizo o trabalho da ABAD, que tem sempre se juntado aos bons, né, no sentido de evoluir,
Mas a finalidade desse nosso encontro de hoje foi exatamente nós darmos um start em propostas concretas para a participação dessas reformas que estão tramitando. Presidente Juliano, essa é a minha participação por enquanto. Bom, está franqueada a palavra aí, Alessandro, João Henrique e os demais participantes, para que a gente possa dar uma condução e um fechamento aí na nossa reunião, que nós já conseguimos captar uma quantidade bem significativa de informações. Agora são questionamentos e os próximos passos. O professor Damasceno já está dando uma sugestão, que seria formatar uma proposta, na opinião dele, em cima da 110, mas eu deixaria à vontade aí para os demais participantes. Bom, pessoal... Juliano, posso só fazer uma observação rapidinho para o Damasceno, que é o seguinte: eu acho que essa questão, Damasceno, deveria ser mesmo, se deveria caminhar nessa direção. Cada entidade dizer o que ela quer. Agora, mesmo dentro da UNEX, nós temos entidades com características muito diferentes. Vou só te dar um exemplo de diferença. Por exemplo, a Associação dos Empreendedores de Shopping Centers. Os empreendedores de shopping centers, eles não têm faturamento. Eles recebem o aluguel das lojas, do shopping, e eles pagam hoje impostos sobre a depreciação do investimento feito. Então, paga hoje 3,65 sobre a depreciação. E para um prazo médio de 20 anos, porque a depreciação é em 40, e eles, então, vão pagando, porque o investimento num shopping center é 600 milhões, 700 milhões, etc. E este shopping, o empreendedor, não tem faturamento, não tem como tem uma empresa comercial ou industrial e assim por diante. Então, o pessoal de shopping tem que fazer uma proposta de mudança tributária para eles, porque se eles passarem de 3,25 para 12 nesse aspecto da depreciação, inviabilizou. Ninguém mais vai abrir shopping no Brasil. Esse é um exemplo só. Outro exemplo, as empresas de eletrônica, de informática, as que fazem software, vendem software pronto ou software sob encomenda ou equipamentos, etc. Eles pagam 3,25 de PIS/COFINS. Se eles tiverem que pagar 12, o software vai ficar um preço tal que as pessoas não vão encomendar mais software. Tá certo? Então, cada empresa, já por exemplo, a Abad, ela tem um impacto que é sobre a compra e a venda, que é diferente destas outras que eu citei, como a Abras, como a Namaco e assim por diante. Então, eu acho que estes grupos de empresas precisariam se juntar em grupos e fazer a sua reivindicação de acordo com as características do seu negócio. Bem. Desculpa, eu interrompi o De Simone, ele estava falando. Nelson, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Eu já tinha recebido o material, a gente já tinha conversado também anteriormente, né? Mas dois comentários rápidos, pessoal. O primeiro comentário é o seguinte: eu acho que todas as orientações, né, que o Emerson Destro tinha recebido, né, principalmente do deputado Efraim, que era o presidente da Frente Parlamentar, né, de Comércio e Serviço, e todas as discussões de reforma tributária que nós fizemos era no sentido da gente aguardar, né, o texto que de fato seria encaminhado. Então, a gente vê a facilidade que é, né? A PEC 110, a PEC 45, a PEC 128, a PEC 879. Então, tem acho que uma questão inicial aqui, né, de a gente trabalhar em cima de um texto, e aí, politicamente, o João pode me ajudar nessa, mas
muito provavelmente a gente vai ter que trabalhar dentro do que é possível, né? De alteração e de mudança, não é verdade? Porque vai vir um texto, esse texto vai ter lá as emendas dos deputados, mas com certeza as lideranças partidárias vão ter ali um consenso junto com o governo de qual é essa espinha dorsal, né? E aí acredito que a gente vai ter oportunidade de, no momento correto, a gente fazer as nossas sugestões, né, em cima do texto que vier a ser, de fato, encaminhado, né? Agora, recentemente, há pouquíssimos dias, está se falando de que a 110 é que vai ser a PEC que vai caminhar. Então, se for a 110, ótimo, né? Vamos trabalhar em cima da 110. A gente tem um grande aliado, que é o próprio Raul, né? Que já esteve aí com a Abad, com a gente em diversas oportunidades, e ninguém melhor que o Raul, eu acho que para saber as entrelinhas do projeto dele, ele conhece o setor como ninguém, então eu acho que não vamos ter dificuldade de encaminhar as nossas sugestões em cima desse texto, se for o da 110, né? Mas a Abad, a pedido do Leonardo, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, nós estamos alerta, né? A gente está fazendo as reuniões constantemente a respeito do tema. Segundo, o Leonardo está aberto, né, a ouvi-los. Aliás, essa é a ideia, né, que a gente possa aí ouvir um pouquinho de cada um de vocês, seja os consultores tributários das entidades regionais, sejam os empresários, né, para que vocês possam contribuir com sugestões e a gente agregue isso no material final, né, de defesa do nosso setor, e aí vamos praticar o jus esperneandi, que é nosso direito de espernear junto aos políticos e fazer uma força-tarefa, né? Um outro comentário que eu ia falar, Nelson e Damasceno aqui, a gente sempre vê as discussões em cima dos interesses dos entes federados, né? Então, o que vai acontecer com a União Federal, o que vai acontecer com os estados, com municípios, mas o empresariado ele sempre fica para o final, né? Então, o que a União vai perder, o que os estados vão perder de arrecadação, e aquela discussão dos fundos de compensação, né? Mesmo um projeto da PEC 110 não é um projeto fácil, né? Pelo contrário, é um projeto extremamente desafiador. A gente pode pegar poucos exemplos, mas você pegar a energia elétrica, né? Que é uma das grandes fontes de receita dos estados, se houver uma padronização de alíquota de energia elétrica no Brasil, você vai ter que compensar perdas e por aí vai. Então, eu acho que ainda assim vão existir grandes desafios nesse sentido. Mas eu gostaria de ouvi-los, né? E gostaria que cada um pudesse dar um pouco da sua contribuição, suas ideias, suas sugestões, para que a gente, no momento certo, né, em definindo o que é o texto da 110 que vai caminhar, a gente possa conduzir as nossas alterações aqui em prol do setor de atacado e distribuição. Se o Oscar quiser fazer algum adendo aí, Oscar, nesse sentido, mas acho que é um pouco da linha do Leonardo nesse bate-papo de hoje, né? Eu, com a permissão do Juliano, presidente da mesa, eu acho que este é o caminho, mas a única coisa que eu destacaria é que, como existe esse fórum, o Damasceno está bastante alinhado com Sandoval e algumas filiadas. Se vocês quiserem fazer uns debates entre vocês e encaminhar para a Abad uma proposta de vocês, aí o Alessandro, junto com a nossa frente parlamentar e junto com o NEX, a gente tenta trabalhar como uma proposta primeiro das filiadas, que vem a Abad incorpora, né, Alessandro? Encaminhamos para a UNEC e vê o que a gente consegue incorporar na UNEX. Como disse o professor Nelson, a UNEX tem algumas entidades um pouco diferentes do comércio, existe lá a entidade de serviços, então a gente teria que ter um resumo da proposta das nossas filiadas que se incorpora à proposta da Nacional da Abad,
e depois a gente tenta trabalhar junto à Frente Parlamentar e o Parlamento, com o apoio da Action, mas também, além de trabalhar o DABAD, que representa o setor atacadista, a gente tenta o apoio da UNEX como uma entidade, união das entidades de comércio e serviço. Acho que é o caminho mesmo, ok? Eu acho que essa sua ideia, Oscar, é excelente, mas só para concordar. Juliano. Pessoal, está aberto aí para quem quiser se manifestar, viu? Juliano, permissão, eu só queria registrar aqui que nós estamos com o Dr. Gleidson Ramon, pertence ao AB de Limoeiro do Norte, aqui no interior do Ceará, no Vale do Jaguaribe. Mandar um abraço para todo o pessoal ali do Vale do Jaguaribe. Muito obrigado, pessoal, pela acolhida, a oportunidade de participar desse fórum importantíssimo. Nós estamos aqui aprendendo e tentando contribuir, né, com essa importantíssima pauta do cenário nacional e, em especial, ao setor, né, de distribuição e varejo, né, fundamental. Esquecer mais um pouco a parte dos governos e dos estados, que, como foi ressaltado aqui pelo colega que me antecedeu, que sempre o que é valorizado, né, o que é que o governo vai, qual a fatia do governo, qual é a fatia, né, do Estado, mas vamos nos preocupar, né, conosco, né, com o setor, com o empresariado, que é quem move a economia. Fraterno abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Presidente. Bom, a palavra está franqueada. Eu acredito que nós já temos um encaminhamento bem interessante com essa proposta de Alessandro e de Oscar de estarmos colhendo informações. Os pontos colocados, tanto para o professor Nelson, como para o João Henrique, como por Alessandro, que tocam o nosso setor, eles são bastante relevantes, ou seja, nós fizemos um resumo aqui do que foi depreendido e depois eu vou passar para Damasceno para ele colocar isso num formato mais técnico e deixamos aí, mais uma vez, aberto para colocações, sugestões, o que vocês queiram conduzir aí nessa parte final da reunião. Então, a palavra está franqueada. Bem, já que ninguém falou, professor Nelson, eu gostaria de receber seu material, se eu puder me mandar por e-mail, eu ficaria muito grato. E pedir sua permissão também para que nós ficamos trocando essas informações dentro do possível. A proposta do Oscar e do Juliano, nós vamos trabalhar em cima disso para o mais breve possível termos alguma coisa que possa encaminhar, Oscar. Doutor Damasceno. Presente. Se houver possibilidade de compartilhar esse material do professor Nelson, nós ficamos agradecidos. Perfeitamente. Só dizendo a todos vocês que tudo que foi dito e falado aqui amanhã estará disponível no YouTube. Então, nós temos um canal do YouTube onde nós colocamos o programa na sua íntegra, para que nós possamos ver. Mas o trabalho, como que mandar, o doutor Fernando, eu lhe encaminharei a cópia. O Damasceno, você, por gentileza, através do Oscar ou de algum me manda o seu e-mail, que eu mando o material para você, sem problema. Muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer prontamente aí o atendimento do professor Nelson, do João Henrique, da Action e do Alessandro, que quando foi solicitado essa live, eu falei pessoalmente com eles, eles se prontificaram imediatamente em participar. Então, eu quero agradecer. E o João Henrique, se quiser fazer algum complemento aí, João Henrique, no aspecto político, por favor. Acho que está na hora do bolinho de queijo, Oscar. Do pãozinho de queijo, né? Eu perguntaria mais uma vez se algum dos participantes gostaria de fazer alguma colocação. Se não, eu ratifico o que já foi colocado por todos aí. Agradeço a presença de todos que reservaram essa 1h30 para essa discussão desse tema, que com certeza terão vários outros desdobramentos.
Se não tiver ninguém para fazer alguma colocação, eu devolvo a palavra ao professor Damasceno para ele fazer o fechamento da reunião, ratificando meus agradecimentos tanto aos participantes convidados como aos participantes que prestigiaram essa live. Muito bem, Juliano. Parabéns pela condução dos trabalhos, obrigado a todos vocês. E aqui meu encerramento é só num clique. Clicando aqui, digo tchau para todos. Então, até o próximo encontro. Muito obrigado. Sucesso, saúde. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Valendo.